Gálatas capítulo 6. O que eu já falei já faz parte do sermão, viu, gente? A propaganda era só extra mesmo. Olha lá. Coloca para nós a projeção, por favor. Gálatas 6:1 vai falar do seguinte tema: igreja, família da fé e comunidade do amor. Gálatas 6:1-6. Igreja, o que é a igreja? Então, segundo o texto que nós vamos ler, é a família da fé e a comunidade do amor. Diga, família da fé. Por que família da fé? Você vai ver que o texto começa com um vocativo: irmãos. Quantos aqui já conhecem Jesus como Senhor e Salvador? Levante a mão. Então você é filho e você é filha de Deus. Eu nasci na família Breder, então eu me chamo Gilson Breder. Mas depois que eu conheci Jesus como Salvador, eu também passei a fazer parte de uma outra família, que é a família de Deus. Então meu nome é Gilson Breder, filho de Deus. Diga glória a Deus. E você, qual é o seu nome? Eu quero que você diga, quem tem só um sobrenome como eu, Gilson Breder, vai dizer o seu nome e o seu sobrenome. Escolha um sobrenome. Vamos falar aqui, vamos ouvir todo mundo dizer o seu nome. 1, 2, 3. Não é interessante? Há uma diversidade, né? Agora, eu depois que nasci de novo em Cristo, eu sou Gilson Breder, filho de Deus. Então você vai repetir agora dizendo seu nome, sobrenome e o último sobrenome, filho de Deus. Tá bom? Vamos juntos? Filho de Deus. Ah, no final agora eu já vi, filho de Deus. O texto começa dizendo assim, irmãos: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais, deverão restaurá-lo com mansidão. Diga, mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Porque se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas cada um examine os próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém. Diga, sem se comparar com ninguém. Pois cada um deverá levar a própria carga. O que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Note que aqui, se alguém for surpreendido em pecado, e diz assim, levem os fardos pesados uns dos outros. Alguns têm umas bíblias que diz assim, levai as cargas uns dos outros. Quem tem essa bíblia aí? Levai as cargas uns dos outros. E diz aqui embaixo o seguinte, pois cada um deverá levar sua própria carga. Quem tem essa tradução? Então aí fica uma pergunta para você pensar durante a mensagem, e eu vou responder no final. A Bíblia não está se contradizendo, dizendo, levem as cargas uns dos outros, e assim cumprirão a lei de Cristo. E depois diz assim, cada um deve levar sua própria carga. Não é um contrassenso? A Bíblia não está dizendo e desdizendo depois? Nós vamos chegar lá e eu vou poder explicar então. Olha só, diante desse texto, nós temos 3 desafios, pensando nessa questão de amadurecermos na fé. O ano do discipulado visa o crescimento qualitativo, o amadurecimento. Então, olha só o que nós vamos descobrir. Quais são, então, os 3 grandes desafios? Primeiro é recuperar os faltosos, versículos 1 e 2. Diga, recuperar os faltosos. Então, se alguém pecou entre vocês, meus irmãos, ele diz, olha, vocês que são espirituais, recuperem-no com mansidão. Então é muito lindo ver que a Bíblia fala em restauração, em recuperação. Nós não devemos pensar que as pessoas são descartáveis. Errou, dançou, não. Errou, precisa de ajuda. Eu eu tenho um amigo, e ele chama-se Sérgio, e ele disse um dia para mim, Gilson, eu aprendi uma coisa, assim, muito envergonhado. Eu era membro de uma igreja de tal denominação, lá em São Paulo, e um dia, no corredor, assim, das dependências da igreja, eu vi uma mocinha fumando. E aí eu falei assim, mas que falta de respeito, né? Poxa,
que nem se mancou, poxa. Quer fazer uma coisa errada, faz longe, mas aqui no corredor da igreja. E aí ele falou assim, eu vou chamar um dos líderes da igreja. Foi lá, fulano de tal, você é líder aqui na igreja, não é? Sou assim, assim, assim. Então vem cá comigo, ó. Ó aquela menina aí. Pode uma coisa dessa? Então aquele líder chamou a mocinha, chamaram mais alguns líderes para conversar com ela. Esse meu amigo, chamado Sérgio, ele participou da reunião. E ele começou aquela reunião por quê? Porque ele viu que a menina estava fazendo um negócio errado. Quando eles começaram e acusaram-na, puxa vida, é um comportamento inadequado, ela disse assim, ela começou a chorar e falou assim, gente, vocês não estão entendendo, a minha situação é muito pior. Eu estou vivendo isso. Naquela hora o meu amigo começou a chorar. E ele falou, Deus, olha o que eu fiz. Eu só vi o cigarro da menina. Eu não fui lá falar para ela, por exemplo, oi lindinha, tudo bem? E puxar uma conversa, porque podia surgir a oportunidade dela falar, não está bem. Estou passando por isso. E eu deveria ter feito outra coisa. Quer dizer, eu só apontei, eu não estendi a mão. E coloquei a irmãzinha numa situação pior. Mas ela, de certa maneira, e os psicólogos que aqui estão, ou estudantes de psicologia vão perceber, que alguém, nesse contexto, fumar na igreja, está fazendo, entre outras coisas, o quê? Um pedido de ajuda. É normal você fumar aqui na frente de todo mundo? Vai chamar atenção? É isso aí. Então aquela moça, ela estava, pela sua dor, sinalizando que ela tinha grandes problemas. Mas aquele irmão, ele foi na veia para apontar o dedo. Nós, irmãos, como discípulos de Jesus, devemos aprender com isso aí. Nós não estamos aqui para apontar o dedo. Nós estamos aqui para estender a mão. Diga, estender a mão. Que lucro eu tenho em surpreender o meu irmão errando. Falando, tá vendo? Peguei o cara, peguei no flagra. Qual é o lucro? Eu vou me sentir mais confortável, porque falei, caramba, eu pensei que só eu era ruim, mas o cara é pior que eu. Sabe a perspectiva da queda? Quando você está caído, todo mundo é grandão. Então o melhor momento para a gente ver a vulnerabilidade de uma pessoa é quando ela está fragilizada. E nós não devemos nos aproveitar em hipótese alguma, mas estender a mão, estender o braço, fazer alguma coisa. Por quê? O texto está dizendo, irmãos, se algum irmão for surpreendido, e o texto aí quer dizer, um pecado que pegou de surpresa o pecador e as pessoas também. Não é só ele que foi pego em flagra, todo mundo foi pego em flagra. Aí ele diz, vocês que são espirituais, recuperem-no. O texto começou dizendo, irmãos não se coloca na família de Deus. A família de Deus tem um pai. Quem é o pai da família de Deus? É Deus. É Deus. Deus tem prazer em ver os seus filhos competindo uns com os outros, um errando e o outro partindo para a agressão? Claro que não. Deus quer que nós nos ajudemos mutuamente. Então, se um irmão pecar, é meu dever, e Deus está dizendo, vocês que são espirituais. Ele parte do pressuposto que, quando eu vejo alguém caindo, eu devo assumir a minha verdadeira identidade. Eu sou filho de Deus, eu sou abençoado, e eu sou uma pessoa que vai viver para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Então, é uma ordem. Se alguém for pego na pegada, se alguém for pego em pecado, vocês que são espirituais, ajudem. A palavra recuperem-no, recuperem o faltoso aí, é muito interessante. Olha isso aqui. A mansidão é o método do amor. E a palavra que diz recuperem é uma palavra emprestada da medicina, usada para duas coisas: extrair o tumor e colocar o osso no lugar. Alguém com um tumor está em risco, sim ou não? Claro. Então, recuperar é extrair o tumor. E que coisa boa, quando a gente vê alguém que está passando por um momento difícil, mas nós temos acesso ao coração dele. Por quê? Porque nós tratamos com amor, com mansidão, e não com condenação. Então, ninguém resiste ser amado, sabe disso? Ninguém resiste ser amado. Nós precisamos aprender a tirar as nossas máscaras. Por quê? Porque as pessoas não amam máscaras, as pessoas amam pessoas. Então, toda vez que eu abro o meu coração
para ser transparente, falar, olha, estou precisando de ajuda, olha, eu pequei nisso, eu errei naquilo outro, tal, as pessoas não irão nos julgar e dizer, eu já sabia que você já era um cara de segunda classe. Não, você ficou agora mais parecido com Jesus. Por quê? Jesus não errou, ele era perfeito, e você agora deu um passo em direção a essa perfeição. Então, o amor deve ser o selo da nossa convivência, na igreja de Deus, dentro da célula, no discipulado, lá em casa, no trabalho, em todo lugar. Esta é uma regra muito importante, não apontar o dedo, mas estender a mão. O texto continua dizendo assim, mas olha, cada um tome cuidado para que não seja tentado da mesma forma. Já aconteceu de algumas pessoas irem para ajudar alguém que está se afogando e morrer afogado também. Já viu isso? Já. Comum. Olha, caiu alguém na água, não sabia nadar. O outro pulou com toda boa vontade. Você sabe que quem está se afogando se agarra e não solta a pessoa que foi para o socorro. Se você não tem conhecimento, não tem experiência, expertise, não sabe usar a técnica de salvamento, você pode morrer juntamente com ele. A mesma coisa acontece quando alguém que não está bem espiritualmente, quando alguém que está sem condições de ajudar, vai ajudar. Já houve casos, e graças a Deus eles não são tão comuns, são até certa maneira raros, de pessoas que se envolveram com gente de muitas dificuldades, e ao invés de ajudarem, elas também se perderam. Então, é muito importante eu saber, olha, para eu ajudar, eu preciso estar bem. Então, a minha comunhão com Deus, a minha busca com Deus, a minha convivência com o meu discipulado deve ser muito joia, porque eu estou abrindo meu coração, Ele está me ajudando a levar minha vida com Deus a sério, e aí eu estarei apto para ajudar. Irmãos, que coisa terrível alguém precisar de ajuda e a gente não poder ajudar. Que coisa, alguém fala assim, tem alguém para orar por mim? Aí você sair de fininho, porque não pega ele para orar. Por quê? Porque a vida não está em dia. Gente, eu me lembro, eu era jovem, eu tinha 23 anos aproximadamente, 22 por aí. Um dia lá na empresa onde eu trabalhava em São Paulo, alguém falou assim, Gilson, estou esquisito, não estou vendo mais aquela alegria que havia em você. Mas na hora eu sabia o que era. Era pecado na minha vida, eu estava comprometido com algumas coisas assim, não estava pensando direito, não estava agindo direito. Falei, olha, que coisa, que pena, né? Por causa de eu não estar em condições, não pude estender a mão, não pude socorrer, não pude ajudar. O que Deus espera é que nessa família da fé, nessa comunidade de amor, a gente tenha condições de ajudar alguém, olhando cada um para si, para tomar cuidado e não também cair na mesma situação do outro. O texto continua dizendo, porque assim vocês cumprirão a lei de Cristo. Qual é a lei de Cristo? É a lei do amor. Em João 13, 34, o Senhor Jesus diz assim, olha, um novo mandamento eu vos dou, que vocês se amem uns aos outros como eu vos amei. O cumprimento da lei é o amor a Deus e amor às pessoas. Então, o amor tem que ser prático. Não adianta nós cantarmos sobre amor, não adianta a gente filosofar sobre amor, se na prática a gente nega o amor. Diga, o amor é prático. Se alguém errou, diga, se alguém errou, precisa da minha ajuda. Pronto, aí é que está. Se eu ajudo, se eu socorro, se eu estendo a mão, então eu como um irmão na família, estou abençoando a família toda. Que coisa maravilhosa é um pai ver que os filhos se dão bem e cuidam uns dos outros. Você teria prazer em ver os seus filhos, para que eles são casados? Ou você vê prazer no seu pai quando você e seus irmãos não se dão bem? Não. Quando um não auxilia o outro, quando não ajuda o outro? Claro que não. O propósito da família é que ao redor do pai, vivendo o amor do pai, os irmãos ajudem-se mutuamente, socorram uns aos outros. E isso é importante por quê? Porque isso promove saúde no corpo. Cada um deve ajudar. Em 1 João 4, 21, o texto diz assim, olha, se você diz que ama a Deus, então ame também ao seu irmão. Amor prático, não uma coisa apenas da boca para fora. Segundo desafio, qual que é? Evitar as comparações. O texto diz, olha, e não comparem-se. Por quê? Porque é muito cômodo eu olhar quem está em desvantagem porque errou, e falei, qual é a tua? Olha o teu erro. Olha para você. Isso é comum a gente dizer assim,
Ah, olha para você mesmo, cara. É comum sim ou não? Sim ou não? Sim. Então, porque nós acostumamos a viver equivocados a respeito disso aí. O que Deus quer é que nós não usemos de comparação. Eu vou pedir perdão para vocês hoje, já pedi para as pessoas que frequentam o domingo, de uma coisa que eu pequei contra todos vocês, sem vocês saberem. Isso deve fazer uns 6, 7 anos, eu na minha oração, sozinho na minha casa, eu falei uma grande bobagem para Deus. Eu estava pensando sobre as pessoas, sobre o avanço do evangelho, sobre alcançar a cidade, sobre ser útil para os irmãos, e eu pensei assim, puxa vida, se todo mundo estivesse bem firme na fé, se todo mundo estivesse fazendo a sua parte, né? Aí eu pensei assim, puxa, o mundo seria bem melhor se mais pessoas fossem como eu. Feio, né, gente? Perdão, viu? Perdão. Imediatamente eu senti um tapa na boca. Deus me dizendo assim, não fala isso, você não sabe o que está falando, porque eu ousei achar que eu era modelo suficiente para ser imitado pelas pessoas que estavam numa condição inferior. Uma coisa é eu estar em dia com Deus e falar assim, olha para mim, eu estou seguindo a Cristo, siga os meus passos, eu estou seguindo a Cristo. Outra coisa é eu dizer assim, sigam a mim porque eu já estou chegando lá, hein? Fala a verdade. Se o mundo, se a igreja toda fosse que nem eu aqui, nós estávamos ganhando a cidade muito mais rápido, a gente estava trazendo pessoas, estava fazendo E Deus falou assim, não é assim. Naquele momento eu estava me comparando com uma suposta performance, com o trabalho que vocês fazem. E eu sei que Deus me repreendeu. E eu falei, um dia eu vou pedir perdão para a igreja. Vocês me perdoam? Eu estou perdoado? Diga, pastor, eu te perdoo. E é em nome de Jesus. Amém. E falem para mim assim, vai e não peques mais. Amém, é isso aí. Foi assim que Jesus fez. Jesus, certa ocasião, estava sozinho e chegaram, os doutores da lei, os religiosos, e trouxeram uma mulher pega em flagrante adultério. E a lei diz o quê? Quem for pego em adultério, quem for pego errando, vai ser apedrejado. E os caras pegaram o casalzinho lá, trouxeram a mulher e falaram, Senhor, o que diz a lei? Esta mulher foi pega em flagrante adultério. O texto não conta a história em todos os seus detalhes, mas a primeira mancada é que o homem devia ser trazido ali também, porque a mulher não estava adulterando sozinha, sim ou não? Tinha um homem, deixaram o cara vazar e trouxeram só a mulher para levar pedra. Está certo ou errado? Então Jesus, vendo a atitude do coração deles, agachou, tinha areia onde ele estava, e ele começou a fazer desenhos na areia. Fica imaginando os caras, o Rabi, o Raboni aí, o mestre, acho que ele não tem resposta, porque o cara até, e o Senhor fazendo assim. Imagina a inquietação dos caras. Qual é a dele? Aí ele fala assim, bom, a lei diz que quem pega alguém nesse tipo de erro, quem viu, quem testemunhou, é a primeira pessoa que tem de jogar a pedra. Isso era a lei. Se eu vi você mancando, então você vai ser apedrejado, a primeira pedra é minha responsabilidade, porque eu dedurei você. Então, vou lançar a primeira pedra. Com base nesse princípio da lei, o Senhor Jesus ali escrevendo na areia, disse assim, bom, quem de vocês não tem cometido pecado, não é quem pegou os dois, mas olha, quem de vocês não tem cometido pecado, então por favor, pode começar, atire a primeira pedra. O texto diz que, a começar dos mais velhos, os mais experientes, enfiaram a viola no saco, quer dizer, ficaram envergonhados, porque está dizendo, quem não tem pecado pode começar, abre a contagem e manda pedra na testa dela. Então os caras, essa pergunta é difícil, quem não tem pecado, acho que eu vou vazar. E o pessoal aplicou um vazol, dos mais velhos primeiro até os mais novos, todo mundo vazou. E aí Jesus levanta, olha para ela está sozinha e fala assim, filha, olha como ele a chama, não é lindo? Diga, filha, diga, filha. Jesus abriu esse relacionamento assim tão gostoso e perguntou assim, onde estão os teus acusadores? Imagina a mulher naquele estado,
como estava o coração dela. Primeiro, a morte era iminente, ia acontecer ali naquela hora, e já não tem mais pedrada. E ela está diante do amor puro, do amor prático. Ela está diante do Senhor do amor, do Rei do amor. Ali era ambiente de céu, era reino de Deus. E ela, não, eles foram embora. Então Jesus disse a ela: filha, eu também não te condeno. Os teus algozes não estão aqui, ninguém está te condenando. Ninguém está te condenando, eu tampouco. Eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Isso não é alisar o pecado. Isso não é alisar o pecado. Isso é tratar o pecado. Porque, com certeza, havia arrependimento no coração daquela mulher. A situação já tinha colocado aquela mulher numa saia muito justa. E agora ela está diante ali do próprio amor de Jesus. E ele diz: olha, eu não te condeno. Vai, mas não peca mais. Então, irmãos, isso é muito importante. Por quê? Porque Jesus está nos ensinando a tratar das pessoas, curá-las, restaurá-las, sem fazer comparações. Porque quem estava se comparando ali, não, a gente está jóia, a gente pode mandar pedra nela. Jesus falou assim: não, isso vocês pensam a respeito de si. Vocês acham que estão em condição de mandar pedra. Então deixa eu perguntar direito. Quem não tem pecado, aí lance a primeira pedra. E os caras colocaram a viola no saco, não deu. Então, evite as comparações. O texto continua dizendo: porque ninguém deve pensar a respeito de si o que não é. Olha só, ninguém deve pensar a respeito de si próprio aquilo que não é. O termo grego aí é fantasiar. Ninguém deve fantasiar a respeito de si. Foi o que eu fiz naquela oração. Eu fantasiei a respeito de mim, né? Cara, eu sou demais. Se todo mundo da igreja fosse nem eu, a gente estava muito melhor. Pau nele. Jesus falou assim: você não tem pecado? E mostrou na hora, graças à misericórdia de Deus. Eu fiz propósito, vou pedir perdão para os meus irmãos. Vocês não sabiam, mas agora estão sabendo. Mas que bom que já me perdoaram, né? E que me lembraram: não faça de novo, viu, pastor? Amém, glórias a Deus. Isso é viver em comunidade. Essa é a comunidade da fé. Essa é a família da fé. Esse é o jeito de Deus agir dentro da igreja. Mas isso se aplica também em casa. Sabe por quê? Porque é lá em casa que a gente é o que é. Sim ou não? Conhece aquela velha história, né? Da menininha que chegou pro papai, né? E estava assim, terminando no culto, ali no hall, pastor, todo mundo despedindo, tal, e o pastor viu essa cena, né? A menininha fala assim: papai, vamos morar aqui na igreja? Aí fala: que coisa mais linda, que santidade essa minha filha, quer até morar na igreja. Aí o pastor falou assim: que coisa linda. Mas por que, queridinha, você quer morar na igreja? Não, porque aqui o papai é tão bonzinho. Que mancada, hein? Que mancada. Não devemos fantasiar a respeito de nós próprios. Aqui, pregando, eu com o microfone na mão, eu dou uns pulos, sim ou não? Pessoal da banda, aqui a gente parece, que está no topo da montanha. Mas pela misericórdia de Deus, muitas vezes nós estamos no porão da vida cristã, pedindo misericórdia, e falando: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou um homem pecador, eu sou uma mulher pecadora. E não devemos ficar nos comparando com as pessoas que supostamente não chegaram até onde nós chegamos. Então, vamos evitar as comparações. Por quê? Porque devemos submeter, ele diz assim: cada um prove a sua própria obra. A palavra grega aí é labor mesmo, de trabalho. Cada um veja como está produzindo, como está agindo. Para quê? Para você não se enganar. Porque se você olhar na comparação, você acha que você é o rei da cocada. Mas, quando você olha para as intenções do seu coração, você vê que você precisa da misericórdia de Deus. E não deve mesmo estar se comparando a ninguém. A palavra testar aí é a mesma palavra que o ourives usava para testar o ouro. Você sabe que não é de hoje que todo mundo vende alguns produtos por ouro, não é verdade? Porque tem ouro bom de 14 quilates, 18 quilates, 25 que morde, né? Uns late, outros morde, né? Entendeu? Então eu não sei, mas existem imitações de ouro. O pastor Odilon contou para nós uma vez que aplicaram na rua um golpe nele. Sabe os golpistas? Os caras deixaram cair uma aliança e... não, era relógio.
alianças mesmo. Olha aqui, de ouro e tal. E os caras enrolaram ele. Falaram, você não quer comprar da gente? Porque não tem tempo agora de negociar. É portanto, é valer tanto. Ele falou, opa, baratinho desse jeito, ouro desse jeito, comprou. Chegou em casa e falou, querida, olha que par de alianças novas, lindeza, lindeza. Ela falou assim, não sei não. Não, olha que ouro bom mesmo. Segunda-feira já estava ansioso, foi no Ourives lá, dá uma olhadinha, ele falou assim, você caiu no conto, entendeu? Isso aí nem ouro mínimo é. Isso aí é enganação. Por quê? Porque todos queremos parecer ouro, mas precisamos provar se nós temos ouro, se nós somos de fato de ouro. Então ele está dizendo, olha, quando você olhar para dentro, olha com sinceridade, para ver se as suas atitudes de fato são nobres. Por quê? No momento do conflito você aponta o dedo, fala contra o cara que errou. No conflito você se compara, não, é gente assim, desse não tem jeito. Não é assim. Deus nos chama de filhos e afirma a nossa identidade. Fui fazer uma visita uma vez, não aqui em Campo Grande, e eu entrei numa casa que tinha muitos filhos, e a senhora começou a apresentar a criançada, olha, esse aqui é o Maurício, esse aqui é o José, tinham 6, Maurício, José, a Mariazinha, a Adelaide, tal, chegou no último e falou assim, e isso aqui é qualquer coisa, isso aqui não vale nada. Todos chamados pelo nome, identidade afirmada, chegou no pequenininho e falou assim, não, isso aqui não vale nada, isso não é gente. Aí eu arrumei um jeito fora dali e falei, puxa vida, eu notei que você fez assim, olha, não é bom, eu queria te aconselhar e dei uma palavra. Por quê? Terrível, alguém que não está sendo considerado membro da família, alguém que tenha valor. Para eu aplicar essas verdades na minha própria vida, eu tenho de testar para ver se de fato eu sou quem sou. Se passar no teste, aí você pode falar, pela misericórdia de Deus. Se você testou as suas atitudes, não, você é sincero, você está fazendo a coisa certa, não, estou fazendo assim, ainda diga, não é porque eu sou bom, não, eu testei, aprovei, eu sou bom mesmo, eu sou melhor que todo mundo lá na igreja, não, glorie-se em Deus, foi pela misericórdia de Deus, não foi por minha causa, foi apesar de mim. Diga assim, não foi por minha causa, foi apesar de mim. Então se alguém tiver que se gloriar, glorie-se no Senhor. Tudo vem de Deus, nós não conseguiremos fazer nada por nós próprios. O pastor A.W. Tozer, ele diz assim, olha, os acertos são de Deus e as mancadas são nossas. Tem coisa mais séria do que isso? Os acertos são de Deus, a Ele toda a glória. As mancadas eu vou assumir, com certeza Deus não mancou. O terceiro desafio é o desafio de assumir responsabilidades. Olha ali o desenho. Quem gosta de fazer tarefa? Quem quando recebe a tarefa em casa, fala assim, na escola, fala assim, ai, não vejo a hora de chegar em casa para fazer essa tarefa. Quantos são assim? Levante a mão. Não, pastor, nós não estamos na escola, nós estamos na faculdade. Quantos então saem da faculdade, chegam em casa e já vou virar à noite, porque essa tarefa eu quero fazer hoje. Levante a mão. Irmãos, eu troquei a lente essa semana, eu não estou vendo bem, então perdoe, você que levantou a mão, entendeu? Que falou, não, eu sou esse cara, eu sou essa moça aí, então você me perdoe, acabei não vendo você. Todos nós, querendo ou não, queremos deixar para depois as nossas responsabilidades. Se isso acontece com você, porque acontece comigo, diga, é assim comigo, é desse jeito. Se a gente puder deixar para depois, né? Fala a verdade. Mas fazer agora, mas tem que ser agora. A gente tem que assumir responsabilidades. Qual é a diferença dessas figuras aí? O que você acha? Está vendo bem ali? Um cara suportando uma pedra enorme. E depois aqui um baú. E aqui uma mochila. Não é o tamanho da foto aqui, que elas estão até desproporcionais, né? Em relação ao tamanho real delas. Mas a pedra realmente vai ser insustentável nas costas de uma pessoa só. É verdade ou não é? Sim ou não? Só em desenho, ou filme, animação que a gente vê, né? Acho que o Homem-Aranha, Superman, esses caras, tudo leva isso aí brincando, né? E depois ainda joga de uma mão para o outro, tal. Mas na verdade não funciona. Agora isso aqui é baú, e isso é mochila. O texto, então respondendo aquela pergunta, levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. E depois no versículo 5, porque cada um deve levar a sua própria carga, a resposta está aqui. No grego, isto
é chamado de Barós. Diga, Barós. Parabéns, já está falando grego hoje, hein? Já sabe uma palavra. Chega em casa e fala assim, hoje eu melhorei, a igreja me aperfeiçoou, já estou falando grego. Então fala grego, você fala grego, já estou falando grego. Não, fala alguma coisa. Não, tá bom, então Barós para você. Entendeu? Barós significa um peso bem maior, tipo um baú, que não pode ser carregado por uma pessoa só. Então, quando a Bíblia está dizendo, no versículo 2, irmãos, quando alguém cair, quando alguém falhar, quando alguém pecar, vocês são espirituais, ajudem-no, façam com ele o seguinte, ele não está conseguindo carregar sozinho, levem o baú com ele. Na célula, é o lugar da gente levar o baú. Eita Deus, diga, eita Deus! Quem aqui já foi ajudado a levar o baú lá na célula? Levante a mão. Aí, uma salva de palmas, gente. Glória a Deus. Essa noite, Vasti e eu tentamos ajudar um pouquinho uma família. Olha o tamanho do baú, do Barós dessa família. Um rapaz, recebemos uma ligação ontem de São Paulo, do Diogo, filho do pastor Fernando Borges, dizendo assim, olha, aconteceu um acidente aí próximo de Campo Grande, com um rapaz chamado Leandro, ele trabalha comigo, aqui em São Paulo, e foi uma batida de carro, uma colisão na estrada, ele sobreviveu, mas morreu a esposa, os 2 filhinhos gêmeos, de 2 anos, e a mãe também morreu. Gente, se põe no lugar de alguém, se põe no lugar de alguém, que dirigindo um carro, bateu de frente com a carreta, e só ele sobreviveu, independentemente do que aconteceu, ele vai sofrer, e o diabo vai se aproveitar, jogando sobre ele a culpa, primeiro, porque sobreviveu, ele vai falar assim, aquelas crianças eram inocentes, que culpa elas tinham? Mas eu estou vivo e elas não, a minha esposa, a minha mãe morreu, imagine a luta desse rapaz, quanto que ele precisa, o tamanho dele é maior que pedra, são dúzias de rochas, é uma pedreira inteira. Então nós fomos à Santa Casa e ele teve só escoriações, porque no carro só, tinha airbag só na frente, só no motorista, e depois era meia-noite, nós tivemos a oportunidade, fomos atrás, descobrimos o endereço, aí oramos juntos com eles não conhecem Jesus, um momento tão difícil, porque quem conhece Jesus tem uma outra visão da vida, é ou não é? Sabe que quem saiu dali foi para a presença de Deus, tem essa tranquilidade, por quê? Porque conhece a Jesus, já sabe da vida eterna, mas quem não sabe, ele só enxerga o estadiando dos olhos, e aquela dor, gente, que dor. O texto aqui falou no início que nós devemos ajudar os outros, levar o seu Barós, o seu baú, mas no versículo 5 diz assim, mas, porém, todavia, contudo, entretanto, cada um deve levar a sua fortune, deixa eu voltar aqui, fortune, perdão, volta, eita, inverteu tudo aqui, então, a mochila é a palavra fortune, então você que já está aprendendo o grego, já sabe falar Barós, que é, né, então baú, diga fortune, mas fala forte, fortune, fala forte, porque você vai falar fortune, tem que falar forte, fortune significa mochila, então olha como a Bíblia é sábia, nós devemos ajudar uns aos outros, carregando aquilo que é impossível da pessoa carregar sozinho, mas a mochila, amigão, amiguinha, cada um leva a sua, vira para o seu lado e fala assim, pega a tua mochila que eu estou com a minha. Como é que isso se aplica? Por exemplo, se aplica assim, na célula a gente dá aquele gás, no discipulado a gente dá aquela força, para um problema que é muito grande, que a pessoa não consegue carregar sozinha, mas por exemplo, chegar na hora, é Barós ou é fortune? Chegar na hora num compromisso, é Barós ou é fortune? É fortune, né? Não é tão complicado assim, um problema tão grande que alguém tem que passar na minha casa e me buscar, senão não chego na hora. Mas eu já fiz isso, viu? Eu, Gilson Breder, já fiz isso. Eu já ajudei pessoas com um problema crônico de horário. Então, tinha horário com essa pessoa, eu meia hora
antes ligava, olha, eu já estou me preparando para sair para o nosso encontro. Isso faz muitos anos, uns 12 anos. Então, queria te dar uma dica, se você começar a se preparar agora, nós vamos chegar junto lá, tá legal? E eu chegava e a pessoa não. Ela tinha um problema, ali a mochila dela já estava virando baú. Por quê? Porque comportamento equivocado e repetido, vai laceando, viu? A mochila, e chega uma hora que a mochila vira problema, crônico mesmo. Mas aqui é que nós devemos entender que cada um tem uma parte para fazer. Eu não devo esperar que os outros façam o que eu tenho de fazer. Olha, se eu ganho R$500 e eu tenho plenas condições de pagar as minhas coisas com esses R$500, por que eu ando atrasando? É só relaxo? Ah, não, depois eu pago. Isso é Barós ou Fortune? É Fortune, é um problema pequeno. Então carrega a sua própria mochila. Nós devemos entender, irmãos, que na igreja de Deus, na família da fé, na comunidade do amor, lá na célula, no discipulado, algumas coisas dependem de nós. Então a gente não deve levar para os outros. Eu me lembro de um caso que uma senhora chegou para mim e falou assim: pastor, me ajuda por favor, me ajuda, o meu filho é adolescente, ele está dando problema, está acontecendo assim, foi falando, no final, olha, pastor, nós já fizemos de tudo, nós já mandamos passear no exterior, nós já compramos presente, nós já fizemos isso, nós fizemos aquilo, só falta orar agora. Eu falei, mas devíamos começar por aí, o que você acha? Inclusive é mais econômico, irmão, muito mais eficiente começar pela oração, não é? Então, às vezes nós nos acostumamos a transferir a responsabilidade para os outros e não fazer a nossa parte. Olha, se você está sendo vítima dos seus próprios equívocos, dos seus próprios erros, dos seus próprios pecados, e eles são do tamanho da mochila, então não passe para ninguém. Assuma em nome de Jesus o seu fortune, assuma a sua mochila, porque Deus quer que você cresça, Deus quer que você seja um modelo, e sempre que precisar do baú, pode me chamar que eu quero ajudar, pode chamar o Fogaça que ele quer ajudar, pode chamar o Djalma que ele quer ajudar, pode chamar seu líder, seu supervisor, seu coordenador, porque tudo que for grande demais, nós queremos ajudar em nome de Jesus, amém igreja? Amém. Mas se é a sua mochila, amigão, em nome de Jesus, amém, é isso aí. Mas é isso aí. Mas se for a mochila, amigão, amiguinha, cada um leva a sua, porque isso é bom para o crescimento. Você gostaria de ver um filho seu crescendo sem assumir responsabilidade? Né? Já está com... Ai, come, filho. Ah, não, quero na boca, não. Filho, não, vai sozinho. Não. Filho, você já está com 15 anos, filho. Ah, não. Então, espiritualmente acontece às vezes isso. O bitelo já está com 50 de idade e está pedindo comidinha na boca. Meu, pega a sua própria colher em nome de Jesus. Carrega a sua mochila. Então, na célula, no discipulado, nós queremos isso. Que no ano de 2015, cada um pegue a sua mochila, em nome de Jesus. Quem concorda, diga, eu pego a minha. Amém. Sabe por quê? Você vai crescer. É ruim depender de pessoas. E quando Cristo falou assim, eu vim para dar vida abundante a você, é vida que vale a pena. E você não pode depender de ninguém, senão Ele. Eu preciso de ajuda, eu não caminho sozinho, mas eu e Deus já somos maioria. Se infelizmente alguém não puder me ajudar a carregar o Barós, eu vou fazendo as minhas coisas, mas a mochila eu não largo. A mochila eu não largo, minhas responsabilidades eu vou assumir. Seja você um membro de célula, e olha, você pode ajudar lá, pega a mochila, amigo. Irmãzinha, lá na sua célula, o líder já deu aqueles toques, já chorou assim, ah não irmão, ah não, pega lá a sua mochila, abençoa, porque você com certeza vai fazer a vontade de Deus. Na família de Deus, então nós vemos que cada um tem a sua contribuição a dar. A ajuda mútua, comum, que todos nós exercemos, na verdade, não nos dispensa da responsabilidade pessoal. Último versículo 6, eu quero explicar e é muito importante. Me ajuda a entender a Bíblia. Vamos palavra por palavra, sim ou não? Vamos lá. Vamos ler juntos, ó. Quem?
Estamos falando do instruído e do instruidor. Sim, alguém que ensina, alguém que coopera, alguém que facilita, alguém que estende a mão e alguém que está recebendo. Quem é instruído deve repetir todas as coisas boas com aquele que o instrui. Os estudiosos da Bíblia trazem para nós um cenário que nós não conhecemos muito bem. Naquela época, os rabis, aqueles mestres, eles deixavam tudo para ensinar e ministrar na vida das pessoas. Então eles não tinham um trabalho secular, chamado secular, trabalho habitual. Então aqueles que recebiam, que tinham os encontros, cooperavam ofertando na vida deles, a fim de que eles pudessem continuar se dedicando às pessoas. Os nossos missionários, por exemplo, trabalham assim. Rodrigo Petrelli está lá em Madagascar. Estava aqui, trabalhando, tinha emprego, tinha serviço, e podemos dizer todos os nossos outros. Pastor Luiz Amaro era executivo de multinacional, deixou tudo para servir Jesus. É natural cooperarmos com ele para que ele tenha tempo integral na obra de Deus, sim ou não? Sim. Agora acontece que no discipulado, há em várias regiões, pessoas que interpretam assim, olha, o discípulo deve financiar, deve cooperar, deve remunerar aquele que o instrui. Então, o discípulo vai remunerar o seu discipulador. Tem sistemas de igrejas que usam isso. E sobre esse assunto eu não vou entrar, porque eu não quero dar a minha opinião sobre a igreja A, B ou Z. Temos que olhar para nós. Cada um avalia a si mesmo, não é o que diz o texto? Então nós não vamos falar deles, nós vamos falar de nós. Aqui na nossa igreja deve ficar claro para todo mundo. Para todo mundo. Que na relação discípulo-discipulador, quem dá, quem ajuda, quem socorre, é o discipulador ao seu discípulo. Nós não esperamos que ninguém aqui tenha como líquido certo que, pelo amor que dá, pelo carinho que dá, pela assistência que dá aos irmãos, deva receber alguma coisa. Muito pelo contrário. Há uma relação de filiação, de paternidade e maternidade. E a Bíblia diz o quê? Os pais é que entesouram para os filhos. Então, tendo possibilidade, e eu já fiz isso, e faço isso, eu ajudo o meu discípulo. Se eu posso, se eu tenho condição, eu contribuo com ele, eu ajudo, estou disposto a fazer isso. Mas não espero que ele tenha essa mesma disposição. Aqui na nossa igreja, o discipulado não envolve remuneração. A remuneração é o amor, em nome de Jesus. Está claro? Diga, eu entendi. Mas entendeu mesmo? Amém. Em nome de Jesus, vamos ficar em pé? Igreja, então, é um lugar muito especial. É a família da fé. Você sabe o que é fé? 2 palavras para ajudar você no conceito de fé. Diga, fé é confiança. Eu confio em Deus. E fé é fidelidade. Eu sou fiel a Deus. A Bíblia diz, o justo vive pela fé, vive pela sua fidelidade ao Senhor. Meus amados, vamos pedir que o Espírito Santo traga isso para o nosso dia a dia, no namoro, no casamento, na faculdade, no serviço, na célula, no discipulado. Nós somos uma comunidade que deve experimentar um amor verdadeiro, um amor prático. Então, se alguém cair, nós não vamos rir, nós não vamos jogar pedra, nós não vamos apontar o dedo, nem fazer cara feia, nem dizer, seu pecador, sua pecadora. Nós vamos dizer, meu amado, eu posso ajudar, eu posso ser útil, em nome de Jesus, em que eu posso ajudar você? Amém, meus irmãos? Vamos estender as mãos e vamos recuperar, vamos restaurar, tirar o tumor, colocar o osso no lugar, antes de colocar o gesso. Esse é o primeiro desafio. O segundo é evitar comparação. Caramba, eu estou bem, né? Aquele cara peca direto, aquela menina cai naquele pecado lá, mas eu estou muito bem. Não. Se depois de fazer o teste, isso não for fantasia, mesmo assim glorie-se no Senhor. Pelas misericórdias de Deus, esse servo ainda está em pé, mas é pelas misericórdias de Deus. E em terceiro lugar, cada um assumindo a sua mochila, a sua responsabilidade, irmãos. Nós temos uma missão muito grande, alcançar muitas pessoas no caminho, em todo lugar, e ajudá-las, cooperar com elas. Fiquei tão feliz esses dias, contei no domingo,
Eu era jovem ainda, solteiro, trabalhava numa empresa em São Paulo, e eu estava falando de Jesus usando as 4 leis espirituais. Tinha um rapaz e uma moça. Eu apresentei 4 leis espirituais para eles dois. E depois levei à igreja. Aquela moça fez uma decisão por Jesus Cristo. Depois eu saí daquela empresa, nunca mais. Isso aí eu era solteiro, eu sou casado há 37 anos e bem casado. Graças a Deus. Sabe quando eu preencho ficha de cadastro, estado solteiro, eu chamo a pessoa e falo assim, não tem o meu estado solteiro aqui. Como assim? Solteiro, casado, viúvo, divorciado, juntado, aparelhado, tem de tudo. Hein? Mas não tem o meu. Como não? O meu é bem casado. Glória a Deus, hein? Você sabe o que aconteceu? Tem uma moça que aceitou a Cristo, veio aqui para a igreja por causa desse testemunho. Eu e a Vassi junto, falei, não tem o nosso estado de casamento aqui. Como assim? Falei, não tem bem casado. Ela falou assim, que coisa linda. Eu e a Vassi, que coisa linda. Não existe mais coisa assim. Eu falei, não existe mais amor assim. Eu falei, existe. Sabe por quê? Porque não é o meu amor por ela e o dela por mim. É que nós dois amamos a Jesus. E daí, a porta abriu, falamos de Jesus, veio aqui para a igreja. Hoje congrega no outro lugar. Mas glória a Deus! O testemunho da fé valeu a pena. Então, irmãos, é fazendo assim. A outra pessoa foi o Jair. Lá no almoxarifado, na hora do almoço, apresentei as 4 leis espirituais para ele. Eu creio, começou a chorar. Falei, meu Deus, ele está fazendo um escândalo aqui. Vão pensar que eu estou batendo nesse cara, em vez de evangelizando ele. De tanto que ele chorava. Falei, eu vou procurar o Jair. Eu não lembro do sobrenome dele, mas eu queria procurar o Jair. Mas a outra moça, chama-se Helenice Mardirocian. E olha só o que aconteceu. Há 1 mês atrás, na correspondência que nossa igreja tem com a Igreja da Paz, lá em Fortaleza, apareceu Helenice Mardirocian de Amorim, não lembro o sobrenome total. Falei, primeiro, esse nome é difícil de dar homônimo, porque é um nome armênio. Tudo que é Merdician, Balocian, Merdician, tudo Cian, geralmente são armênios. Falei, não vai ter homônimo. Aí eu escrevi, querida irmã, tal, e ela, depois eu conto, querida irmã, olha, eu trabalhei em São Paulo, tinha alguém dessa família, não falei ela, tinha alguém dessa família, tal. Ela falou assim, e por acaso você conhece essa moça assim, chamada Helenice? Ela falou assim, pastor, sou eu mesma. E é tão bom a palavra de Deus, a semente da palavra de Deus não volta vazia. Eu digo, glória a Deus! Ela falou assim, eu sou tesoureira aqui na Igreja da Paz. Meu marido, olha, me arrepio. O Senhor, nós fomos à sua igreja, eu fiz uma decisão por Cristo. E depois fui para a vida, e depois, passado muito tempo, alguém me convidou, fui na Donep, depois fui no encontro com Deus, e lá no encontro com Deus, tive um encontro tão poderoso com Deus, e lembrei daquele dia, que eu já tinha entregue minha vida a Cristo, lá na sua igreja, e eu pela graça de Deus hoje, sou tesoureira aqui, convidado pelo pastor Eibe, na Igreja da Paz, né, e sou pastora de distrito. Prosperou mais que eu, rapaz, olha que beleza, glória a Deus. Então, olha só como é gostoso você investir em vidas e saber que lá no céu tanta gente vai encostar em você e falar assim, obrigado. Você fala assim, desculpa mano, mas não estou te conhecendo. Não, você nem me conheceu, mas olha, um dia você falou assim e eu fui para Jesus. Não, você falou assim para fulano e ele ficou tão apaixonado por Jesus que falou para mim também e eu também aceitei a fé. Olha, vai ter muita surpresa no céu. Então, nessa família do amor, nessa comunidade que vive a vida de Jesus, você foi convidado para fazer muita diferença. Assuma a sua responsabilidade, faz o seu trabalho, um trabalho de um verdadeiro evangelista. Você é um embaixador, uma embaixatriz do reino de Deus, e Deus chamou você para o sucesso em nome dele. Amém? Amém. Joia, graças a Deus. Fogaça, vamos orar, pode vir. É isso aí, Fogaça. Glória a Deus, continue em pé, feche seus olhos, apresente-se diante do Senhor. Essa palavra foi uma palavra tremenda, uma palavra poderosa, uma palavra que realmente impactou a minha vida, quando eu ouvi ela no domingo passado, e eu conversando com o pastor Gilson, e eu sabia que ela era uma palavra para nós como igreja, para nós como jovens, que temos muitas vezes colocado as nossas responsabilidades nos outros, culpando as pessoas. Essa semana eu estava falando com o Rogério sobre pessoas que vêm à igreja e se decepcionam com pessoas. E o Rogério me falou que talvez essas pessoas que têm vindo e se decepcionado com as pessoas, elas nunca conheceram a Deus de verdade. Elas conheceram as pessoas.
E essa é uma palavra que nos diz, sim, nós temos que olhar para as pessoas, mas nós temos que carregar o nosso próprio fardo. Nós temos que carregar a nossa própria responsabilidade. Eu sou jovem, você é jovem, e você tem que carregar a sua responsabilidade. Ninguém vai evangelizar os seus pais se não for você. Ninguém vai dar testemunho na sua casa se não for você. O pastor Gilson, ele não vai sair daqui, ele não vai lá na sua casa dar testemunho. Talvez por causa da vontade de Deus, seus pais conheçam ele, conheçam a mim, conheçam o seu líder. Mas você tem que carregar a sua responsabilidade. E a sua responsabilidade é de anunciar o evangelho com a sua vida. É de falar do amor de Deus com a sua vida. Aí sim, você vai poder ouvir testemunhos como esses que o pastor Gilson disse, de pessoas que falaram: olha, eu vi na sua vida, eu lembro de você, eu lembro do que você falou, era tão gostoso, como você orava, como você buscava a Deus, como você se derramava na presença de Deus. Mas para isso você tem que se derramar na presença de Deus. Feche seus olhos e busque ao Senhor agora. Busque a Deus, peça para Ele mostrar aonde você tem negligenciado na sua vida. Quais são as áreas da sua vida em que você tem jogado a responsabilidade para os outros, mas é responsabilidade sua. É na sua faculdade, onde você, ao invés de falar do amor de Deus, você está lá junto com a galera, você está lá, não, só vou beber um pouquinho aqui, eu só vou sair, eu só vou falar um palavrão, é só uma piada. Não, mas também não tem nada a ver. Tem tudo a ver, meu irmão. Tem tudo a ver. Sabe o que tem a ver? Tem a ver que no dia em que você for se apresentar diante do Senhor, Deus vai perguntar para você: e aquelas pessoas que eu te apresentei? E aquele seu amigo que falou com você e perguntou e falou: cara, não tá bem, e você só deu um tapinha nas costas dele. E essa pessoa? Aí você vai falar: Deus, me desculpa, me perdoa, mas eu esqueci, eu estava muito ocupado. Coloque a sua vida diante do Senhor. Talvez você está agindo agora como aquele senhor do começo da pregação, e você está olhando para as pessoas e falando: ele está errando, ele está pecando, olha o que ele está fazendo. E na verdade essa pessoa, esse seu irmão, ele só quer um abraço, ele só quer que você pergunte: cara, tá tudo bem? Tá tudo bem? Ou você pode ser essa pessoa que está aqui na igreja e está fazendo de tudo para chamar a atenção. E você está tentando chamar a atenção e falando assim, e pecando, e fazendo, e provocando. E eu quero te dizer uma coisa muito séria. Você chamou a atenção de Deus essa noite. Deus está olhando para você. O Espírito Santo agora vai visitar o seu coração. Se você tem carregado um fardo que não é seu, um fardo que é pesado demais, o Espírito Santo vai tocar no seu coração agora. E eu creio que Ele irá levantar alguma pessoa para andar com você. A pessoa que está do seu lado agora vai orar por você. Vai orar. Segura na mão da pessoa que está do seu lado aí. Enquanto nós vamos orar, eu quero que você ore pela vida dela. Eu quero que você se coloque como um farol na vida dessa pessoa, como um vigia, como um guarda. Alguém que guarde a vida dela, assim como um pai, quando está num lugar com o filho, está na rua com o seu filho, ele não deixa o filho pequeno andando e correndo no meio dos carros, não. Ele segura na mão e ele protege, e ele anda, e ele está olhando, e ele está prestando atenção em tudo. É isso que você vai fazer agora. É isso que você vai fazer agora. Peço para que o Espírito Santo ministre ao seu coração agora o que essa pessoa está precisando. Talvez ela vai falar, talvez não. Mas o mesmo Deus que estava com ela, quando ela estava orando lá no quarto, quando ela estava chorando, quando ela estava pedindo para Deus: Deus, me ajuda, é o mesmo Espírito que vai falar ao seu coração agora e vai colocar as palavras na sua boca. Você é boca de Deus, você é boca profética do Senhor. Você não é apenas alguém que está aqui recebendo uma palavra. Oh, que gostosa essa palavra, esse pastor fala bem. Não, carrega o fardo. É a família de Deus. Nós somos a família de Deus. Nós somos irmãos, não da boca para fora. Não irmãos que brigam, mas irmãos que se amam. Irmãos que carregam o fardo um do outro. Irmãos que projetam o outro. Ore por essa vida agora. Ore pelo seu irmão.
pergunta o nome dele depois. Se é uma pessoa que você não conhece, se é uma pessoa que é nova aqui na igreja, talvez é um dos convidados nossos, chama essa pessoa para andar com você. Chama essa pessoa para carregar para dar o próximo passo com você. Chama essa pessoa para andar mais uma milha com ela. Nós vamos andar junto. Esse é o ano do discipulado. Esse é o ano em que nós vamos andar juntos. Esse é o ano e não o único ano, mas é o começo. E talvez esse é o começo de um fardo que você vai carregar com essa pessoa hoje. Você vai pagar o preço por ela em oração agora. Comece a orar, continue orando. Ore por ela, ore pela família dela, ore pelos estudos dela, ore pelo emprego, ore pelo relacionamento, ore pelo noivado talvez que essa pessoa terminou, ore pelo namoro que não deu certo, ore pela sexualidade dela que talvez já avançou todos os limites e eles já estão transando, eles já estão indo para a cama, e talvez essa pessoa que está aqui do seu lado está aqui cheia de culpa, cheia de remorso, e você é a boca de Deus agora. Ore por ela. Peça para que Deus coloque as palavras certas na sua boca, em nome de Jesus. Constranja com a tua glória e todo teu
teu amor, infinita humildade, servos de nós. Sim, Deus, nós nos colocamos diante do Senhor, ó Pai, te agradecendo, sim, pela oportunidade de estarmos aqui, louvando ao Senhor, mas principalmente, ó Pai, pela oportunidade de vivermos para os nossos irmãos, ó Deus. Usa as nossas vidas, ó Pai, nessa semana, nesse dia, nesse final de semana, ó Deus, para que nós sim, ó Pai, sejamos um suporte para os nossos irmãos. Eu sei, ó Deus, que nós temos ouvido a palavra do Senhor, que o Senhor tem transformado as nossas vidas, ó Pai, mas quantas vezes, ó Pai, temos vivido apenas para nós mesmos, ó Deus, apenas para o nosso próprio benefício, e vendo o nosso irmão passando necessidade, e vendo o nosso irmão precisando, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, abre os nossos olhos espirituais neste momento, ó Pai, para que nós não olhemos mais a ninguém segundo a carne, para que nós não olhemos mais a ninguém, ó Pai, segundo os nossos próprios julgamentos, mas para que nós possamos olhar as pessoas, ó Pai, conforme os olhos do Senhor. Dê-nos, ó Pai, um olho de amor, um olho de família, um olhar de irmãos mesmo, ó Deus. Em nome de Jesus, capacita-nos, ó Pai, capacita-nos, ó Deus, a podermos carregar, sim, os fardos dos nossos irmãos. Mas, Pai, capacita-nos, ó Pai, primeiramente, a carregarmos os nossos próprios fardos. Limpa-nos, ó Deus, de todo pecado. Limpa-nos, ó Deus, de toda promiscuidade. Limpa-nos, ó Deus, de toda imoralidade, ó Pai, não apenas sexual, mas de toda imoralidade de pensamento. Pai, tira, ó Pai, de nós todo pensamento mau. Tira, Deus, de nossa mente, ó Deus, tudo aquilo que tem nos levado a pecar em todas as áreas. Também na área financeira, ó Pai, na área emocional, seja na nossa boca, que da nossa boca, ó Pai, saiam apenas palavras de bênção, palavras de vitória, palavras que sirvam para edificação do corpo, e não mais palavras, ó Pai, para denegrir, e não mais palavras, ó Deus, para humilhar, ou palavras para julgar, ó Deus. Que nós possamos olhar para as pessoas, assim como o Senhor, quando estava ali agachado na areia, desenhando, o Senhor olhou para aquela mulher, que aos olhos humanos, ela tinha tanta culpa, ela tinha tanto pecado, ela tinha tanto a pagar, mas o Senhor olhou para ela e disse: filhinha. O Senhor olhou para ela com amor, ó Deus. Que nós possamos olhar, sim, para as pessoas, ó Pai, mas olhar com os olhos do Senhor. Usa-nos, ó Deus. Usa-nos, ó Deus, como embaixadores do Senhor. Usa-nos, ó Deus, como boca profética. Usa-nos, ó Deus, como servos do Senhor, aonde nós estivermos, ó Pai. E que ainda nessa noite, nós possamos, ó Pai, tirar a carga de alguém. Que ainda essa noite nós possamos carregar o fardo pesado de alguém, ó Deus, em nome de Jesus. Pai, nós entregamos o nosso fardo pesado ao Senhor. Pai, tem fardo que é tão pesado, ó Deus. Tem coisa que é tão difícil que nós mesmos não conseguimos. Talvez haja pessoas aqui, ó Pai, que estão carregando mais do que um fardo, ó Deus, mas estão carregando uma pedra, uma rocha muito pesada que ninguém conseguiu ajudar a carregar. Pai, eu coloco isso diante do Senhor. Eu coloco essas situações diante do Senhor, ó Pai. Que o Senhor possa tirar todo o fardo, que o Senhor possa tirar toda a culpa, que o Senhor possa tirar todo o medo nessa noite, em nome de Jesus. Toda acusação caia por terra agora, em nome de Jesus. Nós repreendemos e nós carregamos, sim, a nossa mochila, que é a nossa responsabilidade, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que nessa noite você possa sair daqui, pegar sua mochila e ir na graça, na paz e viver nas misericórdias do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. 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 Pode ir na graça e na paz do nosso Senhor Jesus. Amém.
Esse amor que tens por mim é bem mais do que eu possa sonhar. Te amo, Senhor. E a graça que mostrou